Eu quero compartilhar com vocês, lá em Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, verso 35 ao 39. Nós vamos ler essa passagem. E depois algumas outras, eu já passei para eles ali para a gente ir fazendo essa leitura hoje, para a glória de Deus. Quantos amam a palavra? Eu amo, e a gente vai ler hoje. Hebreus 10. Hoje eu vou falar sobre uma batalha, as batalhas, uma batalha desigual. Eita glória! Hebreus 10, 35 ao 39, fala assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Amém? Pode fechar seus olhos comigo mais uma vez, nós vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essas portas abertas, obrigado porque aqui nessa cidade tem um povo que Te louva, que Te adora, tem alcance aqui, Senhor, para que vidas sejam redimidas, para que vidas cheguem diante de Ti, para que as pessoas conheçam o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua salvação. Obrigado por essa palavra e mais uma porção que o Senhor derrama hoje sobre nós. Continua falando, amado, vem sobre os nossos corações, que seja uma terra fértil para as sementes que estão sendo lançadas. Desde o momento do louvor, da adoração, o Senhor tem falado, da generosidade, e que neste momento não seja diferente, Pai. Continua ministrando, continua falando, vem nas nossas mentes, vem sobre os nossos pensamentos, vem, Senhor Jesus, sobre a nossa vida por completo. Ó Deus, que o Senhor possa fazer uma obra incrível essa manhã, Pai, e que nós sejamos sustentados a cada momento pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu digo a vocês que nós somos guerreiros do Senhor, mas nós somos diferenciados. Nós somos um povo escolhido de Deus, mas nós somos um povo que não retrocede. E nós hoje vamos falar sobre isso, sobre as batalhas desiguais. Batalhas todos nós temos, a gente já nasce batalhando. A gente já nasce lutando para se alimentar, para viver, para ter fôlego. A nossa vida já é uma batalha. Mas tem momentos que as batalhas parecem que são desiguais, que os inimigos são muitos e muito maiores do que a gente. E é neste momento que nós vemos o agir do Senhor sobrenatural. Então, primeiro eu quero te trazer uma boas novas. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos um povo covarde. Nós somos daqueles que não desistem. Por quê? Porque o Senhor nos tem feito uma promessa. Aqui nessa palavra nós lemos, porque o Senhor tem recompensa para as nossas vidas. Mas nós precisamos perseverar. Nós temos que dar continuidade. Se nós fizermos a vontade do Senhor, diz aqui, nós alcançamos a promessa. E para mim a maior promessa, e aquilo que eu posso dizer para você de mais importante de tudo que for falado, é que Jesus está voltando. E a maior promessa é que nós vamos estar com Ele, desfrutar da presença dEle e acessar os céus e a sua glória. Mas aqui também diz algo incrível, que nós viveremos pela fé. Nós viveremos pela fé e nós não vamos retroceder, porque se nós retrocedemos, Ele não se agrada de nós. Nós não temos o direito de retroceder, nós não temos como alcançar as promessas de Deus estando com a mente instável. Um dia eu estou ok, no outro dia eu não quero mais. Um dia eu quero os planos de Deus, no outro dia eu estou cansado. Cansado é normal. Desgastado também é normal. Mas nós, como servos do Senhor, não temos direito de retroceder. Não é caminhar para trás.
não é desistir na caminhada. O Senhor te anima essa manhã, Ele te fala, não desista. E essa palavra é muito específica, é sobre desistência. Quantos de nós, eu já estou aqui, como eu falei, há 20 anos na Europa, e quantas pessoas eu vi, quando eu cheguei, que já estavam aqui, e outras que chegaram depois, e caminharam, e passaram situações, e desistiram. Desistiram da fé. Quantas pessoas nós conhecemos que desistiram da fé, que não estão mais como cristão, que não é mais líder, que é um ex-pastor, que loucura, um ex-missionário, um homem ou uma mulher que era de Deus e hoje não está sendo mais. Isso é desistência, e o Senhor não se agrada daqueles que desistem. E a nossa maior missão é agradar o nosso Deus. Porque às vezes a gente está no olho do furacão, num movimento tão grande de rotina, de vida, de ministério, e que a gente acaba por se preocupar mais em agradar pessoas, em cumprir projetos, em cumprir situações. E que coisa linda esse casal que estava aqui hoje, que o Senhor abençoe essa obra ainda mais, que venham recursos inimagináveis, mas que o nosso coração sempre esteja em agradar o nosso Deus em tudo que nós fazemos. Porque quando nós olhamos para os homens e para as circunstâncias, a gente se cansa, a gente se decepciona, a gente desiste. E o Senhor não tem desistência para alcance Braga, o Senhor tem perseverança. Perseverança. Nós vamos provar das recompensas do Senhor quando nós tivermos um coração perseverante, continuamente buscando o Senhor, continuamente buscando a sua presença, insaciáveis na presença do Senhor. Eu não tenho condições nenhuma de pensar em minha vida ser diferente do que ela é servindo a Deus. Que alegria nós vemos no caminho de estar vindo para a casa do Senhor. A gente acordou hoje, o apóstolo preparou o café e nós estamos ali agradecendo a Deus. No caminho ouvindo louvores, porque é um prazer estar na presença de Deus. Estando aqui comigo falando ou não, eu poderia não falar absolutamente nada. Mas de estar em comunhão com vocês, o meu coração se alegra. Crente não tem férias, escute isso. Nós servimos o Senhor em qualquer lugar aonde nós estivermos, em tempo e fora de tempo. Igreja, acorde. Porque a gente quer tirar férias do Senhor, pastor. Eu vim de férias, eu estou de férias aqui. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de vida no altar, vida de consagração. Eu estou na praia, eu estou agradecendo. Eu estou na montanha, eu estou agradecendo. Eu estou em casa assistindo alguma coisa com os meninos, eu estou feliz, eu estou grata. Eu sou serva do Senhor naquele lugar onde eu estiver. Domingo é o dia mundial de estarmos cultuando em congregação. Onde eu estiver, em qualquer lugar do mundo, a gente caça uma igreja para ir, Abraão. E se a gente estiver em lugar que não tem igreja, ele fica arrasado. Ele dá um jeito de fazer um culto. Porque a presença do Eterno é o que nós buscamos. E não somente isso, a comunhão com os santos é tão precioso, é tão curador, é tão restaurador. Pertencer a um lugar é um posicionamento de muita bênção. E o inimigo quer roubar isso da gente. Aí tem crente que escolhe domingo que vem, que não vem. Tem gente que tem condições de ficar fazendo nada, sabendo que tem um culto acontecendo ao teu Deus, sabendo que nós estamos num tempo de crescimento, de buscar o Senhor porque Ele está voltando. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está voltando. É a maior e melhor notícia que eu posso te dar. Jesus está voltando. E aqui diz que aquele que vem virá e não irá demorar. É rápido. Os sinais estão em todo lugar. Os sinais estão ao nosso redor. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. O tempo tem se alinhado. E quanto mais o tempo tem se alinhado e as notícias têm se alinhado, nós como exército precisamos estar alinhados e não dispersos, não distraídos, não desanimados, não cansados. Muito pelo contrário. Buscando do Senhor. Vencer na nossa mente aquilo que tem nos frustrado e nos desanimado. Hoje, uma das grandes batalhas que nós vivemos, antes da batalha externa, antes da sobrevivência,
ou até mesmo de igual forma, o que nós estamos vivendo são batalhas na nossa mente. São os inimigos da nossa mente, da nossa mentalidade. São pensamentos intrusos, são pensamentos que ninguém nem te falou às vezes. São insinuações que nós temos a nosso respeito. São mentiras que o inimigo vem lançando para nos frustrar. Assim como ele fez com Eva, lá desde o princípio. Pensamentos que ela nem tinha, começam a invadir a nossa mente. Não consigo, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, eu não aguento mais. E aí a gente vai se perdendo do projeto original do Senhor para as nossas vidas. E a gente vai perdendo a batalha da mente. A mente fica tão cansada que o corpo começa a sentir. E a gente não consegue mais dormir, a gente não consegue mais nem acordar, a gente não consegue mais comer. Daqui a pouco a nossa mente está mandando no nosso corpo e a gente não consegue mais trabalhar. E a gente não mais tem ânimo para a família, a gente não mais tem ânimo para o ministério. E tudo está aqui, na batalha da nossa mente. E é por isso que nós temos que estar arraigados, enraizados na palavra do Senhor para aprender e nos alimentarmos. E conseguimos vencer as batalhas. E sobre uma batalha muito desigual, sobre mente, eu quero compartilhar com vocês a história de Gideão, que eu acho que acredito que vocês conheçam. Essa grande batalha desigual. Em Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos alternados, eu quero que você preste atenção. Juízes 7. Glória a Deus. Capítulo 7, a partir do verso 2. Vou falando com vocês os versículos que a gente vai lendo juntos, tá? Aqui conta uma das batalhas que Gideão teve contra os medianitas. E no capítulo 6, conta exatamente como o povo de Deus estava. O povo de Deus estava muito sofrido, cansado de tantas pelejas. Eles estavam entregues nas mãos dos medianitas, porque eles haviam desobedecido o Senhor, adorado outros deuses. E o Senhor permitiu que então eles estivessem vivendo essa situação. E eles estavam debaixo de muita assolação. Tudo que eles construíam, os inimigos vinham e derrubavam. Tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e destruíam. Os animais eram mortos. Tudo que eles conseguiam fazer, vinham os inimigos e destruíam. E eles começaram a se esconder, morar em cavernas, morar nas montanhas, nos buracos. E começaram a clamar ao Senhor e pedir a Deus: Pai, faz algo, nós estamos padecendo. Diz a palavra que eles empobreceram. Israel empobreceu. Tamanha aflição que eles estavam vivendo. E começaram a clamar ao Senhor uma resposta. Pai, nós precisamos de uma resposta. Pai, nós vamos morrer, nós vamos sucumbir. A gente não está aguentando mais. E aí vem essa batalha, uma resposta de Deus para um povo que necessitava. Juízes 7, eu vou ler do verso 2 ao 7. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Verso 5. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, estes você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Agora vamos ao verso 12.
Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho do seu amigo. Vamos ao 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada um uma trombeta e um cântaro vazio e uma tocha dentro dele. Agora a gente pula para o 22, vamos terminar essa parte. Todos aí? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso era em todo o arraial, que fugiu da direção de Zererá até Bet-sita e até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma batalha totalmente desigual. Começou já falando que a quantidade de homens que tinham eram incontáveis. Os inimigos do povo de Deus eram como as areias do mar. Não tinha nem como contar. E eles lá se organizando, quer dizer, pós tanta luta, pós tantas pequenas batalhas, pós tantos recomeços, depois de tantas tentativas, acredito que eles não tinham mais nem ânimo, nem armas, nem material para lutar. Ainda tinham que enfrentar um exército incontável. Mas aqui tem um segredo. E aqui tem um segredo para as nossas vidas. Deus nos responde muitas vezes. Deus responde a batalhas, não com uma resposta imediata de uma vitória. Mas a gente quer uma vitória logo. A gente quer uma resposta imediata. A gente quer que algo aconteça de forma imediata, porque a gente precisa muito. Como o povo de Deus estava. De fato, eles precisavam de uma resposta imediata. Mas nem sempre o que Deus vai nos dar uma resposta com a maneira que a gente quer. Muitas vezes o Senhor responde nos dando resposta em forma de pessoas. Gideão não foi um homem que pediu para ir para a batalha. Ele não se voluntariou querendo ir para a batalha. Ele não falou, eis-me aqui, ó, eu, Gideão. Eu vou resolver, eu vou derrubar esse exército incontável. Foi o próprio Deus, o anjo do Senhor, foi lá, no capítulo 6 fala que chegou até onde ele estava e falou, olha, vou te chamar para a batalha. Tem um povo clamando. E é você que vai libertar este povo. E muitas das vezes, algumas soluções de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias é levantar pessoas para estar na posição de batalha e para enfrentar aquilo que é necessário. Agora deixa eu estreitar mais para a sua vida. Eu creio que você é uma resposta de Deus para aquilo que você está vivendo na sua geração. Por isso se levante sem medo de desistências, porque Deus tem algo para fazer na sua família, nessa cidade, nessa igreja. Enquanto muitos clamam, enquanto muitos estão chorando, enquanto as famílias estão destruídas, enquanto a nossa casa está precisando, a gente está ocupado fazendo igual o Gideão, amassando os lagares, cuidando das plantas, fazendo tanta coisa. E o Senhor está te chamando essa manhã, acorda, porque você é uma resposta para o clamor de muitos dessa geração. Levanta, porque lá fora a batalha está acirrada, e quanto mais soldados estiverem, mais possibilidade de nós estarmos vencendo. Nós somos uma resposta para uma geração. Eu posso não ser uma resposta para uma multidão, não tem problema. Eu sou resposta para minha casa, eu sou uma resposta para minha família. Você é uma resposta para alguma pessoa que está ao seu redor, para que tenha ânimo, para que vá buscar a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente não precisa fazer enormes esforços. Uma palavra, pegar na mão. Nós chegamos aqui há muito tempo, nós já vimos muitas histórias. Quando nós viemos aqui na casa do pastor Sandro e pastora Leslie, a gente não veio fazer uma grande obra. A gente veio visitar como amigos, a gente veio passar férias com os filhos. A gente precisava de estar ali, porque a gente tinha um casamento na cidade, e eles abriram as portas da casa. E foi tão benéfico, tanto para mim quanto para eles.
nós animamos um ao outro. Eu tive força para continuar. E eu agradeço a Deus a cada pessoa que chega aqui. Eu falo, obrigada, Senhor. Mais um homem de Deus, mais uma mulher de Deus está chegando para fazer parte. Obrigada, Senhor. Eu não me sinto mais só. O Senhor tem mandado casais de estrutura para cuidar dessa gente. Obrigada, Senhor, porque pessoas são resposta na minha vida. Tem um povo clamando. Tem alguém chorando, tem alguém falando, Senhor, manda uma resposta. Está aí dentro de você, está dentro de você. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é você, não sou eu, não são as minhas qualidades, não é aquilo que eu tenho condições de fazer, mas é a presença daquele que me chamou, são as virtudes que eu deixo transparecer, que me fazem acessíveis às pessoas, é aquilo que as pessoas carregam de Deus para os outros que trazem cura, assim como tem aqueles que transformam a vida em pesadelo, em feridas, porque a gente se fecha para relacionamentos mediante a tantas dores. Deixa eu te dizer, pessoas ferem, pessoas frustram, pessoas destruíram a plantação, mas pessoas curaram, pessoas trazem Jesus, pessoas trazem a essência de Cristo, e pessoas nos ajudam a chegar mais perto de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é a geração eleita, você é sacerdócio real, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer um, como diz a nossa mãe. Nós não somos todo mundo. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não nascemos do azar. Pode até parecer que sim. Muitos não são planejados. Muitos não são filhos de um sonho humano. Somos filhos de um sonho de Deus. Temos um projeto enquanto estivermos peregrinando nessa terra, porque essa terra é só passagem. Suíça, Portugal, Brasil, Angola, não importa, é apenas um território de passagem. A nossa nação de fato é a nação do céu. Então eu fui enviado para essa terra para um propósito. E a primeira memória e lembrança e verdade que eu quero deixar é essa: você pode ser, você é uma resposta de Deus para essa geração. Você é uma resposta para um clamor dessa terra. Parece que nós não temos muita coisa, mas nós temos tudo. Nós temos a presença de Deus. E essa batalha? A presença de Deus resolve? Resolve. Essa batalha ela foi completamente desigual. Mas ainda para ajudar, volta ao verso 2. O que foi que Deus falou para Gideão? É demais o povo que está com vocês, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O que nós aprendemos aqui nessa batalha? Tinha aproximadamente 22 mil homens para lutar. E os inimigos aproximadamente para lá de 130 mil. Totalmente desigual. E ainda o Senhor fala: tem gente demais. A matemática não está dando certo. 22 contra 130, ainda é demais. Senhor, como vai ficar? E o Senhor fala: tem gente demais. Sabe por quê? Porque se for de igual para igual, se for com as competências que vocês têm, eu não serei adorado. A glória não vai ser minha. Se for pelas competências de vocês estão entendendo? A glória vai ser de vocês. Se chegar aqui riquezas, batendo aqui 1, 2 milhões entregues aqui, vai ser competência de quem entregou os milhões para essa construção. Mas de fato está difícil e pode ficar ainda mais, porque o Senhor faz com que as batalhas sejam desiguais para que a glória seja dEle e para que a gente possa se prostrar diante da presença dEle e Ele entregue novas estratégias de guerra para a sua igreja. E Ele vai tirando, e Ele vai tirando, e Ele vai estreitando. E a gente se encontra muitas vezes nessa fornalha que já está quente. Já está quente.
A gente pensa que a gente não pode suportar mais. E o Senhor fala, pera, vou esquentar mais um pouco. Eu vou tirar a essência de dentro deste servo e dessa serva. Ai, eu vou te purificar. Pense que o Senhor não está querendo o teu mal. Nós vamos desfazendo essas artimanhas do inimigo essa manhã. Deus não quer o teu mal. O Senhor não pensa mal a teu respeito. O Senhor não tem derrota para a sua vida e para a sua igreja. Não é porque está faltando, porque está pouco ou porque está difícil, é que o Senhor não nos ama. Muito pelo contrário. Ele está te falando, ei, a minha glória vai ter que transparecer. E quando eu te entregar essa vitória, você vai dizer, glórias a Deus, só Ele poderia ter feito. Glória ao teu nome, só o Senhor tem condições, eu não tenho. Glória ao nome do Senhor, porque Ele faz muito mais do que a gente podia pensar e imaginar. 1 João 4,4 diz assim, filhinhos, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então pode parecer muito, muito impossível, mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se eu for contar tudo que foi impossível para mim e para o meu marido, é loucura. Eu estar aqui hoje era loucura. Depender de condições humanas era loucura. Quantas vezes eu escutei que a gente não iria, que a gente não conseguiria. A gente chegou muito jovem para o ministério, eu tinha 21 anos, ele tinha 20. Para assumir uma igreja. Quantas vezes a gente escutou, vocês são muito novos, vocês não sabem de nada. Eu já falei isso várias vezes, medir, comparar, eu já vivi isso muito, eu já escutei isso muito. E às vezes até hoje eu chego em lugares e a pessoa fala, mas você que é a mulher daquele, do passado. Menina, não parece. Esperei uma Sara, assim, eu já escutei, pensei que era uma Sara, a mulher do Abraão. Falei, menina, não, sou eu, Luciana mesmo. Lá de Curitiba, mulher, eu mesma. Não sei o que as pessoas esperam, né? E são batalhas que a gente vai vivendo, são batalhas que a gente vai enfrentando. E às vezes eu penso, graças a Deus, porque a glória é dele. A gente chegou tão novo e hoje eu olho, Senhor, se fosse por mim realmente não ia dar certo. É o Senhor em nós. É a escolha de Deus, é porque Ele é maior. Então deixa eu te dar mais uma lembrança de glória. Os teus inimigos podem parecer uma nuvem de gafanhotos, mas maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E as tuas vitórias serão para a glória dEle. A vitória dessa igreja será para a glória de Deus. E assim contarão as gerações, que passou aqui um casal de pastores, que começou dentro da casa, que tinha 30 pessoas, 20 pessoas, e eles foram para uma pequena igreja, dessa pequena igreja vieram muitos, se tornaram um galpão com 300, 400, 3 cultos de 1000, e eles foram para os estádios da cidade, porque não cabiam mais. Porque o Senhor fez algo grandioso. O Senhor fez algo grandioso. Nós somos personagens de canal de bênção. É sempre tudo para Ele, tudo por Ele. É tudo para Ele. Essa batalha foi vencida não porque Gideão tinha competências, é porque Deus estava salvando o seu povo. Então, de fato, não é nada para nós e nem por nós. Não é porque eu quero ser a grande guerreira, não é porque eu tenho essas habilidades, mas porque o Senhor tem interesse de que eu vença, para que o nome dEle seja glorificado. E o terceiro aprendizado aqui para a gente, o Senhor começa eliminando, retirando pessoas deste exército. Mas quem foi que Ele tirou? Olha aqui o verso 3. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa e volte para casa. A seleção já começou. A separação já começou. No exército do Senhor não tem lugar para medrosos. Não tem lugar para medroso. Porque a gente já começa combatendo. A gente já começa pensando nos milhares. Imagina se a gente está na batalha pensando nos milhares lá fora, as pernas já começam a tremer, já não dá conta mais. Se eu fico pensando nos inimigos, o medo vem mais forte. E eu não tenho que pensar nos inimigos, eu tenho que pensar naquele que me chamou, por isso eu não tenho medo. Os medos nos impedem de agir, os medos nos impedem de falar, os medos nos impedem de reagir,
Os medos nos impedem de conversar, conversas sérias que nós temos que ter, e a gente fica adiando, protelando, deixando para depois. Os medos nos impedem de dirigir, como não? Os medos nos impedem de assumir lugares. Os medos nos impedem de ser mal interpretados. Os medos vendam os nossos olhos. Os medos nos tiram de lugares. E um deles que a gente perde por ter medo é fazer parte do exército de Deus. Se você faz parte do exército de Deus, você não pode ter medo. Você já vai sendo eliminado. Deixa eu te contar. Aqueles que têm medo nem para a batalha servem. Quem tem medo nem foi para a guerra. Já falou, quem tem medo vai embora, volta para casa. Para servir Jesus não dá para ter medo. Porque as ameaças são grandes, as coisas acontecem, é muita gente falando. Para começar, a gente já é maluco por ser crente, né? Servir a Jesus já é coisa de maluco. Obedecer a palavra é coisa de mais maluco ainda, mais doido. Não tem como. Permanecer em Deus, aí é mais loucura ainda. Ter filhos e criar filhos neste tempo não é loucura, gente? Porque a gente vai contra tudo que está sendo falado. Em nome de Jesus, deveria ser, viu? Não seja como os padrões deste mundo, não se amolde a esses padrões. De fato, seja uma pessoa sem medos, sem temores, sem angústias. Entrega diante do teu Deus hoje e te alinha para este exército. Não tema, porque maior é o nosso Deus, maior é quem está comigo. Eu não posso temer. Se os pastores fossem temer, não pegava este lugar, não é verdade? Sei, porque estava com eles ali no dia a dia. Se for por medo, o apóstolo não tinha vindo. Veio debaixo de uma palavra, não tinha uma proposta de trabalho, não tinha. A gente anda por fé, foi o texto que nós lemos, o justo viverá pela fé, não por medo. O medo paralisa, aí chega segunda-feira, está todo mundo com medo. Meu Deus, chegou segunda, dia de resolver, dia de falar, dia de ir para o trabalho, a mão chega sua, dia de ir para a escola, dia de enfrentar, dia de conversar, dia de abrir os e-mails. Ai meu Deus, que loucura. O medo bate, não bate? Bate. Ele vem, bateu em mim e bate todo dia. Quando eu penso na realidade, eu tenho medo. Cada vez que me chamam, eu tenho medo. A apóstola Paula, ano passado, falou, vem para a conferência de mulheres. Eu falei, vou, que coisa linda, eu quero muito. Aí quando chega nos dias, já ela, vem, você vai falar. Eu falei, como é que é? Não, eu vou participar. Falei assim para ela, ai, tu és amada, tu vai falar. E Leslie, estou chegando aí. Ela, ai, que bom, vai falar domingo. Eu, como é que é? E eu estava muito tranquila, porque ela tinha esquecido, ela não falou mais nada. Aí a gente foi tomar café essa semana, então domingo está de pé, né? Eu, como é que é? 20 anos trabalhando para Jesus, mas eu gosto mesmo é de cuidar de gente. Eu gosto de estar ali com as ovelhas, eu gosto de estar ali no Kids correndo, eu gosto de estar com as mulheres, eu gosto de estar na oração, eu gosto de estar na intercessão. Eu não me sinto capaz para estar aqui. Aí quando fala comigo que eu vou, eu falo, como é que é? Eu não o que vocês estão querendo com isso? Não me sinto competente. Graças a Deus por isso. Porque são as competências e as virtudes daquele que me chamou. Não é porque eu consigo, que eu posso, que eu tenho. É aquilo que eu busco dele. Ele vai derramando sobre mim e vem sobre alguém que está perto de mim, respingando. Aí Apocalipse 21:8 fala assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, eu nem vou ler o resto aqui que dá desespero, mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago, de queimando com o inferno, no fogo e no enxofre, ficarão fora do reino. Se eu dou vazão a tudo que tem aqui dentro, aos medos, aos temores, a gente vai se amoldando aos padrões de covardia e de medo. E o medo não só me deixa viver coisas, me impede de viver coisas aqui, mas me deixa fora do reino de Deus. Ai, tá, estou com medo, não vou participar das chamadas voluntários, não vou participar de outras coisas, não vou resolver coisas na minha vida, vou pular essa fase. Dá para fazer isso, viu? Você pode pular fases por medo. Você pode deixar de resolver por medo, você pode deixar de conversar por medo.
Você pode deixar de chamar os pastores por medo para conversar. Você pode abandonar conversas matrimoniais por medo. Pode fazer isso, tranquilo. Mas lá na frente, tem recompensas, ou tem aparta de mim, ou tem o reino, não é para você. O pior é que o covarde, o medroso, fica na mesma qualidade do mentiroso, do adúltero, do idólatra, do ladrão, está tudo no mesmo versículo. Fica tudo equiparado, porque você não provou da bondade do Senhor, porque você deixou os temores te dominarem e te levarem. Seja um homem ou uma mulher de valor, seja um homem ou uma mulher que não tem medo, e se tiver, como faz? Eu vim com ele mesmo. Eu entreguei para ele e ele não me dominou. Quem me domina é o Espírito de Deus. Quem manda na minha carne é Deus. Não sou eu. Os meus temores não me dominam. Eles podem vir. Do mesmo jeito que eles vêm, eu falo, vocês têm 7 caminhos para ir embora. Quem manda em mim é o Senhor dos Exércitos. Por isso, amanhã resolva o que você tem que resolver. Não é no mês de maio, viu, queridos? É segunda de manhã. É amanhã você vai resolver. É amanhã vai marcar suas provas. É amanhã vai marcar o seu teste. É amanhã vai marcar a conversa. É amanhã você vai começar o seu devocional. É amanhã, se não for hoje, à noite. Porque o espírito de covardia vai embora deste lugar em nome de Jesus. Eles estavam apenas com armas tradicionais. Armas tradicionais. O poder bélico de um exército são as armas, de fato, é isso. Mas esse povo já estava desgastado, cansado. O que eles tinham, gente? Uns pedaços de pau, umas espadas ruins, umas pedras, uma coisa assim bem rústica. E aí o Senhor faz algo incrível nessa batalha desigual. O Senhor traz uma vitória, mas não são armas normais e naturais. E é isso que Ele faz nas grandes batalhas desiguais das nossas vidas. Ele nos dá vitória não pelas nossas armas naturais. Ele nos dá vitórias pelas nossas armas espirituais. Por isso a gente tem que ser bem maluco mesmo e bem espiritual. Porque se você continuar racional, olhando com esses olhos naturais, você não vai vencer as batalhas da sua vida. Qual foi a estratégia aqui? A estratégia foi, que nós lemos aqui, depois de falar que eles eram incontáveis e que ficaram só 300 homens aqui, foi que as armas eram espirituais, não foram armas iguais. Diz que eles usaram trombetas, o verso 22, e espadas contra os outros. Mas o Senhor deu uma estratégia, cada um deles com um cântaro vazio e uma tocha. Uma tocha, um cântaro. Como é que luta? Gente, não é uma flecha, uma catapulta. É um cântaro, uma tocha. O que Deus fez com este povo? Deus fez eles confiarem completamente, cegamente naquilo que Ele poderia fazer. Ele fez com que as armas fossem espirituais e não carnais. Ele mostrou que quem dá o poder da vitória é Ele. Eles estavam com os temores de enfrentar, a quantidade já estava baixa. E o que o Senhor fez foi o que Ele fez aí em Efésios 6:12, deixou essa verdade para nós, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E tem hora que a nossa batalha não vai ser talvez a conversa, não vai ser talvez um enfrentamento. A gente tem que discernir os tempos e os momentos que nós estamos na batalha, por isso a dependência de Deus. Tem hora que não vai adiantar a gente combater de frente, até a nós mesmos, que às vezes o combate é com a gente mesmo. Às vezes o combate vai ser espiritual. Tenho 3 filhos, 3 idades diferentes, 3 desafios diferentes. E o que eu falo com as mães, sente, converse, dialogue. Tem que corrigir, corrige, senta, conversa, corrige. Dá o castigo, tira alguma coisa. Aí tem coisas que é para ir lá, lutar por eles na escola. Cadê as mães guerreiras, minha filha? Cadê vocês comigo aqui? Vamos na escola ter uma reunião com essa diretora, com essa professora.
Tem que ter. Aí chega, conversa, luta pelos filhos, glória a Deus. Tem época que é assim. E tem vezes que a gente tem que ajudar uns aos outros. Aqui até que não, mas lá na minha terrinha, lá da Suíça, tem a questão do desafio da língua, outra língua. Então tem mães que não conseguem falar o francês, a gente vai junto. Eu falo, mulher, me chama para a guerra que eu sou boa de briga. Me chama que eu traduzo tudo. Ainda coloco umas palavras que não tinha e eu luto e eu te ajudo. Mas tem hora que a estratégia é a adoração, é rendição, é clamor, é jejum, é ungir, porque são armas espirituais, não são canhões, não são flechas, não são espadas das melhores. Às vezes o nosso exército está meio abalado, está cansado. E é um momento que a gente tem que reconhecer, ir para o jejum, ir para o secreto, ir para a oração, é clamar mais de Deus, é se entregar ainda mais, é buscar mais do Senhor. Eu já fiz isso várias vezes e continuo fazendo até que as batalhas sejam vencidas, até que eu veja resultado sem desistência. Eu falo que se as câmeras da Suíça me filmarem, menino, dá um problema, viu? Porque é daquela, ungindo, consagrando, 7 voltas na escola, sai espírito de violência, sai bullying, sai confusão, sai professor do demônio, sai menino bagunceiro. É assim que eu vou vencendo as batalhas lá. Gente, a nossa sala de culto foi unção e oração. Oração, venci pela oração. Assim eu vi professores que saíram de lá sem ter que obrigar, querendo ensinar bruxaria dentro da sala de aula. Assim eu vi os meninos de violência tendo que mudar a postura com os meus filhos, sem precisar brigar e ameaçar e falar. Assim eu vi o coração dos meus filhos transformados. Pela oração eu vi o meu marido em rendição, muitas vezes que ele estava cansado, desgastado, falando, eu vou embora dessa Suíça, eu não aguento mais. Eu desisto, eu cansei. Pela oração eu vi a minha transformação e a minha persistência. Pela oração e o jejum, a gente está aqui hoje, vencendo, indo para outros lugares, porque a gente já tinha muitas vezes cansado e desanimado. Eles caminham com a gente um pouco, eles sabem, eu falei várias vezes. Estou cansada, meu Deus, estou desgostosa, não aguento mais. E esse não é o momento que a gente desiste. Esse é o momento que a gente confessa as nossas fraquezas. Esse é o momento que a gente procura alguém de oração e fala, me ajuda. Me ajuda. Eu estou cansada. Eu estou com sede. Eu tenho fome na batalha. Eu preciso de ajuda. Aí o Senhor vem com refrigério e bálsamo. Aí o Senhor vem com palavra revelada. Aí o Senhor vem, espera aí que eu vou te dar vitória. Pega o cântaro, pega a tocha. Você vai vencer hoje. Não é como uma guerra normal, é como uma guerra espiritual. Os inimigos foram vencidos por essa estratégia e foi pelo barulho que os 300 fizeram quando jogaram as tochas, os cântaros no chão e fizeram barulho e gritaram todos juntos pelo Senhor e por Gideão. Você está fazendo barulho no mundo espiritual, querido? Cadê o teu barulho? Cadê a tua tocha? Cadê o espírito aceso? Cadê os teus cântaros jogados? Cadê as tuas lágrimas derramadas por Portugal? Onde você está na madrugada por Braga, quando o homem está batendo uma mulher na casa, no lar? Onde as crianças têm sido estupradas? Onde está a intercessão dessa igreja? Onde está a igreja posicionada na batalha? 24 horas de oração, de intercessão, cadê? Cadê? O povo clama, o povo de Israel clama por uma resposta, e a resposta sou eu e você. Cadê você nas madrugadas? Às vezes você está pensando, meu Deus, eu estou com crise de ansiedade, estou com crise de pânico, eu não consigo dormir, e o Senhor está falando, levanta preguiçoso, levanta criatura, vamos orar. Eu achei que eu estava assim um tempo, eu estava mesmo. Aí o Senhor foi me falando, vamos orar, bonitinha, está dormindo? Vamos acordar, vamos para a madrugada, vamos descer, vamos jejuar. Minha intercessão, menina, é terrível lá o negócio, viu? Glória a Deus por elas. Fui perdendo os pesos na batalha, viu? Foi remédio não, pastora.
O povo falou, não, perdeu peso. Eu falei, foi sim, glória a Deus, lutando bastante, orando, jejuando. Eu estava no jejum de 7 dias. Aí minha mãe falou, filha, mais 7. Estou vendo uns vultos, umas coisas estranhas. Eu falei, glória a Deus, mãe, vamos jejuar mais 7. E eu perguntei, são mais 21, pastora Daniel. Eu falei, glória, mais 21 dias, Daniel, vamos embora. Daqui a pouco vem outro, mais 21 dias. Agora a gente acabou um de 21 dias. Mas elas inventaram uma tal de oração ininterrupta. Toda hora tem alguém orando e ligando no grupo de oração. E a gente vai orando, e vai orando, e vai orando. Não acabou a luta, então a gente não para de orar. É o lema da intercessão lá da igreja. Eu falo, vocês são tudo maluca. Vocês são tudo doida. E tem que ser. Porque se a gente for normal, natural, com as armas naturais, a gente perde tempo em processo na justiça. É briga, desaforo no celular, é uns desaforo nos posts, é um desaforo na conversa. Cadê o povo espiritual? Cadê os teus cântaros e as tuas tochas? Cadê o tempo de clamor diante do Senhor? Cadê? A segunda eliminação que teve aqui foi a maneira como eles bebiam água. Foram eliminados os últimos, até chegar aos 300, exatamente como eles bebiam água. Foi o processo de eliminar. Sabe por quê? Quem bebeu água com o rosto, com a face virado para a água, com as mãos ou com a boca na água, ele estava inteiramente voltado para aquele negócio que ele queria ali. Queria beber água, ele voltou ali e está no meio da batalha. E o Senhor está falando, esses eu vou eliminar. Quem são esses que Ele vai eliminar da batalha? Quem são esses que não conseguem vencer? São esses que estão preocupados em se satisfazer. São esses que estão preocupados em beber a sua própria água, em saciar a sua própria sede, em olhar para aquilo que Ele está querendo naquele momento. E o Senhor está te falando, não, não, não. Lá em 1 Coríntios diz, sede vigilantes, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Guerreiros da linha de frente, não perde o olhar. Bebe água, mas bebe assim, ó. Bebe água, mas sacia olhando. Bebe água vigiando. Bebe água olhando quem está do meu lado. Bebe água olhando o guerreiro que está lá na frente. Bebe água olhando a ameaça lá de trás. Bebe água, mas seja vigilante. O Senhor nos manda orar e vigiar. Só orar resolve? Não. Eu posso orar na minha casa, mas se eu não for atento às necessidades do próximo, já está tudo errado. Eu posso morrer de orar naquela Suíça, aqueles montes, sobe e desce montanha, a mulher das orações. Mas se eu não tenho uma palavra de vida para dar para as minhas pastoras aqui, amigas e irmãs aqui que estão com sede, não serviu de nada a minha oração. Eu posso ser crente para mim, orar, viver para mim. Mas se eu não tiver condições de vigiar o que está acontecendo ao meu redor, os inimigos estão chegando, Deus está falando, eu estou só saciando a mim mesmo. E é isso que a gente mais vê, mestres que estão aí para saciar os seus próprios desejos, sua própria vontade, para falar o que apraz a eles mesmos, não estão vigiando. Ore e vigie. Seja um soldado de elite. Seja alguém que Deus chamou para este tempo. Seja alguém que Deus tem um segredo para te entregar nessa terra. E assim nós vamos vivendo no Senhor. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como diz lá em 2 Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia, de poder, de amor e de moderação. Por que não só poder? Porque senão a gente ia ser super poderoso para a gente mesmo. Como eu falei, costumeiramente a gente pensa que está tudo resolvido, só orar para mim, orar por mim, orar, e Deus fala comigo, Deus se revela, eu sei tudo. Já viram esse povo que Deus fala tudo com eles? Ai, Deus falou comigo, não precisa nem falar mais nada. Ai, Deus me revelou, porque me revelou isso, não precisa nem dizer nada. Eu nem preciso de líder, porque Deus fala tudo comigo. Nem preciso de irmão em Cristo, discípulo, negócio de discipulador, Deus fala tudo comigo. Ai, que antipatia. É, né? Que eu não estou na minha igreja, vamos ver se eu venho na aliançada. Gente, Deus fala. Mas Ele fala o quê? Poder, amor e moderação, ou equilíbrio, também é equivalência. Ele dá isso tudo para a gente. Mas Ele dá amor e moderação. Não tem valia ser um grande soldado para as minhas batalhas unicamente. A valia está no amor, no equilíbrio e na moderação.
Deus me dá vitória. Dá sim, mas a vitória está em vigiar. Vitória para mim, mas eu quero vitória para Braga. Eu quero estar crescendo em Genebra, mas eu quero Portugal avivada para o Senhor. Eu quero estar vivendo milagres lá, mas eu quero ver a pescaria aumentando aqui ao ponto das redes não suportarem os peixes que estão chegando. Amor e moderação. Amor e equilíbrio que Deus derrama essa manhã sobre vocês, sobre as mentes curas essa manhã. Vamos adorar o Senhor, se coloque de pé. A nossa vitória é sobre batalhas desiguais. O nosso segredo é depender de um Deus todo-poderoso. A destruição dos nossos inimigos vem quando nós estamos rendidos aos pés do Senhor, confiando completamente nas estratégias que Ele tem. E o Senhor vai fazendo, de maneira que o final dessa luta, de fato Gideão não precisou entrar de imediato. Eles gritaram, quebraram os cântaros, e os inimigos se golpearam uns aos outros, e eles foram sendo abatidos, e o Senhor deu vitória de tão poucos contra 130 mil, 140 mil. Não importa a quantidade dos teus inimigos, importa a tua rendição diante do seu Senhor essa manhã.